Muitas vezes a realidade pode ser cruel, não tendo pena de nos colocar para baixo quando vacilamos, gerando uma enorme decepção. E é nessas horas que a nossa mente começa a trabalhar, onde tudo aquilo que nos fez mal não existe, pois lá era a nossa mente, e quem manda somos nós. Quem riu, aplaudiu, quem passou, ficou para trás, e quem humilhou, foi humilhado. Tudo pelo poder da imaginação. Porém, um poder tão poderoso quando não usado da maneira correta pode gerar consequências desastrosas e mais atrapalhar do que ajudar. E é exatamente isso que a Alice enfrenta. Quem ela pensava ser sua maior aliada, no caso sua mente, era quem mais estava fazendo-a sofrer. Oi, eu sou o Snow e eu demorei bastante para aprender a gostar desse filme. De primeira, quando eu assisti, eu não entendi absolutamente nada e só desisti de assistir lá pro meio do filme. Só que depois de alguns meses eu pensei em dar mais uma chance. E até que consegui terminar o filme. Mas eu não entendi absolutamente nada de novo. Terminei o filme e nem sequer tive reação. Tipo, o que foi que eu acabei de assistir? Por que eu vi esse filme completo? E por que esse filme faz tanto sucesso? Ele não faz sentido nenhum. É só um monte de cenas sem pé nem cabeça. Ou pelo menos era o que eu pensava. Estudando e analisando o filme cena por cena, e após ver 2 vídeos, eu consegui finalmente criar uma concepção do que faria esse filme ser bom, ou dar um pouco de sentido a ele. Mas não tanto, porque ele ser aberto à interpretação é o que faz ele ser tão bom. E eu já vou dando os créditos à Fitore, que me apresentou esse assunto de maladaptive daydreaming, ou devaneio excessivo, porque eu não tinha a menor ideia que esse problema existia, e que eu possuo, né? Mas eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. E o outro vídeo é o do Arthur Viana, onde ele analisa psicologicamente o filme. Então vão ver os 2 vídeos porque eles são muito bons e sem eles com certeza esse vídeo aqui não existiria. Bem, Alice tem a mais pura essência das consequências de uma obra de arte na vida de uma pessoa. O te fazer refletir e tentar dissecar aquilo mais a vontade de entender algo que não é explícito, torna essa obra tão boa. Ela parece ser sem sentido, mas quando você liga peça por peça e cria você mesmo um entendimento sobre o que está acontecendo ou o que acabou de assistir, ela passa a fazer total sentido. A história começa com Alice e sua irmã pertas de uma árvore. A irmã de Alice, que eu pesquisei e ela não tem um nome específico, eu até achei alguns posts que falam que o nome dela é Matilda, Margaret ou Lorina, mas como eu não tenho a certeza de nenhum desses nomes, então eu decidi chamá-la de Heather, porque esse é o nome de sua dubladora no áudio original. E como Alice no País das Maravilhas saiu um ano após Cinderela, e mais a dificuldade e escassez de materiais naquela época, muito provavelmente isso levou a eles terem usado o modelo de rosto da Cinderela para a Heather, já que a Heather só aparece no início e no fim do filme. Então acho que não valia a pena se preocuparem tanto com o design de uma personagem que mal apareceria, tanto que nem nome ela tem. E é engraçado como alguns fãs veem o reaproveitamento de designs e animações da Disney como motivo para teoria. Tipo, olha como a Wendy e a Alice são parecidas, elas com certeza são parentes. Não, elas não são parentes. Eu acho que os únicos personagens da Disney que são canonicamente parentes é a Ariel e o Hércules, pois a Ariel é filha de Tritão, que é filho de Poseidon, e o Hércules é filho de Zeus, que é irmão de Poseidon. Então, Ariel e Hércules são primos. Mas bem, a Heather estava dando uma lição de história para a pequena Alice, que estava voada em sua imaginação. Quando questionada do porquê da falta de atenção, Alice diz que não vê sentido em prestar atenção em um livro sem gravuras. E acho isso engraçado por eu ter dito exatamente isso em uma aula de português alguns anos atrás. E cá estou eu, julgando ela por isso. Olha só, a ironia da vida é realmente uma divina comédia. Alice então diz que em um mundo que fosse só dela, os livros não haveriam gravuras. E em um devaneio, ela começa a imaginar esse mundo. Um mundo onde nada era o que é, porque tudo é o que não é. E tudo que fosse, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. Eu precisei martelar muito a cabeça para entender o que ela quis dizer com isso. Mas é mais simples do que parece. No mundo de Alice, aqueles que voam, andam. Aqueles que andam, voam. Aqueles que correm, rastejam. E quem rasteja, correria. O cima seria baixo, o baixo seria cima. Esquerda seria direita e direita esquerda. Basicamente um mundo completamente diferente. Alice claramente não gostava de nada do que a sua realidade lhe oferecia, e com uma pequena canção, ela demonstra completamente isso. O mundo só meu. Até que ao fim da canção, ela vê algo que tornaria seus sonhos reais, mas que também faria questionar. Será que ela realmente queria isso tanto assim? Um coelho branco, de colete e óculos.
segura um relógio branco que indica que ele está atrasado. Desesperado, começa a correr, e Alice, curiosa, vai atrás, mesmo sem fazer a menor ideia de onde aquele coelho ia. Tudo o que movia era apenas sua curiosidade, que era gigante. Entrando em uma toca, ela cai em um buraco, mas um buraco que a faz cair em câmera lenta. Então, entrando em uma porta cada vez menor e menor e menor, ela chega a uma sala incondizente com o tamanho da porta, e entrando nela, ela vê outra porta, mas essa, diferentemente das outras, podia falar, e que diz algo muito importante para ela. Aqui, nada é impossível. E isso se comprova nessa cena e ao decorrer do filme. Tudo nesse lugar parece se formar ao se mostrar necessário para Alice. Com o seu tamanho gigantesco, uma bebida encolhedora resolve. Com a porta trancada, uma chave magicamente surge. Com seu tamanho pequeno, um biscoito transforma. Até que após uma inundação de lágrimas, ela é levada sabe-se lá para onde. Um dodô marinheiro junto de outros animais aparecem, e querendo se secar, começam a rodar em volta de uma rocha. Porém, não importa o quanto estejam rodando, como a rocha continua constantemente sendo inundada pelo mar, ela se torna inútil. Ora, bobagem, diz o marinheiro, pois ele já está seco. E é claro que ele está seco. Afinal, ele está no topo, com a fogueira, e passando longe da maré. E facilmente isso pode ser interpretado como uma grande roda de manipulação, por alguém que está no topo. Alguém que dita algo que muitos ouvem sem sequer questionar, mesmo que não faça sentido nenhum. E quando tentam, como Alice tentou, é rapidamente calada. Um líder que parece pensar em todos, mas só está pensando em si mesmo. Vendo o coelho, ela sai daquela situação e chega até uma floresta, onde conhece os dois irmãos contadores de histórias, Tweedledee e Tweedledoo. Eles insistem em ficar com a atenção de Alice, mas ela, ansiosa pelo coelho, diz não ter tempo para aquilo, e que precisa chegar até o mesmo. Para quê? Eles perguntam, e ela apenas diz estar curiosa. Descobrindo a grande curiosidade que aquela criança possuía, eles se aproveitam disso para contarem suas histórias, e rapidamente já conseguem a atenção de Alice para contar a história das ostras curiosas. Em um dia, onde a lua e o sol estavam lado a lado, em uma praia, haviam uma foca e um carpinteiro. Os dois caminhando estavam, até perceberem que dentro do mar havia uma família de ostrinhas, mamãe ostra e ostrinhas. O senhor foca, com todo o seu carisma, chamou as ostrinhas para caminhar. Afinal, só se vive uma vez. Então, por que ficar naquele mar tão sem graça? Mas a mamãe percebeu a falcatrua, então disse para não lhe darem atenção. Porém, a curiosidade delas já havia sido tentada, então era inevitável que elas não o acompanhassem. Seguindo ele, elas então foram, onde o generoso foca as havia convidado para jantar, e o carpinteiro estava na cozinha. Mas mal elas sabiam que o jantar seriam elas, e o carpinteiro, ansioso pelo alimento, no fim percebeu que não havia mais nenhuma ostra para ele. Furioso, perseguiu o foca até onde o horizonte alcança, e fim. Alice gostou da história, mas estava com pressa, então deixou os dois falando sozinhos. Chegando a uma simpática casa, ela escuta o coelho chamar alguém. Mariana, ele diz. Confundindo-a com Mariana, ele manda ela buscar suas luvas, o que ela faz. Porém, como as ostras, a curiosidade de Alice não havia limites, e então ela comeu os biscoitos que estavam em um pequeno baú, crescendo tanto que ficou presa na casa, assustando o coelho, que achou que ela era um monstro. E quem chega para ajudar o coelho é justamente o marinheiro Dodô, que sugere tacar fogo na casa, para espantar o tal monstro. Alice, não querendo ser torrada, pensa em comer algo para quem sabe diminuir. E sim, ela até consegue, mas foi além do que ela queria. E mencionando o vídeo do Arthur, ele diz como essa parte da dança do Dodô, mas essas histórias dos irmãos, era tudo uma representação do consciente da Alice. A cena do Dodô representando sua lógica brincando com esse querer dela de mudar tudo, e os irmãos representando a educação dela, sobre não falar com estranhos e etc. Voltando ao filme, Alice seguiu o coelho, chegando a um jardim de flores falantes e cantoras. Para se apresentarem a Alice, elas cantam o Jardim das Flores para ela. Após a apresentação, as flores curiosas começam a questionar sobre que tipo de flor é Alice, o que ela responde com não ser nenhuma. Então as flores começam a julgar e a achar que ela é uma erva daninha, um matinho, algo que elas não querem ter por perto, e então expulsam a garota do jardim. E isso tudo pode ser interpretado como o inconsciente de Alice representando os altos níveis de julgamento aos padrões de beleza na vida de uma garota, principalmente naquela época. Olhares alheios
julgando cada centímetro do seu ser e exigindo que você seja de uma maneira específica, porque se você não for, você é uma erva daninha e não merece estar no jardim. Após ser expulsa, chega o que provavelmente é a parte mais filosófica do filme: a conversa com a lagarta azul. A lagarta azul, que a princípio pode parecer só alguém idiota e repetitivo, no fim das contas faz uma pergunta muito importante e que muitos, mesmo após décadas de existência, não conseguem responder. Quem és tu? Alice, àquela altura, nem sequer mais sabia como responder aquilo. Ou será que algum dia ela realmente soube? A pergunta de quem nós somos, a princípio parece simples. Mas o que faz de nós? Nós. Você é Alice. Mas quem é Alice? O que faz Alice ser Alice? E ele insiste em perguntar a ela: quem és tu? E Alice, confusa sobre tudo, não consegue responder a pergunta. O que ele rebate com o pedido para que ela recite algo para ele. Ela até tenta, mas ele rapidamente corta ela e ele mesmo recita. O que Alice retruca, dizendo que ele estava recitando errado também. Só que não era errado para ele. Ele aprimorou aquele poema. E vendo isso, é impossível não assimilar com Alice do início do filme, querendo aprimorar as coisas também. E ela pergunta se ela pode. E ele nem sequer deixa ela terminar a frase e mais uma vez pergunta: você? Mas quem é você? Então se cessa a paciência dela, que decide ir embora. Vendo isso, ele a chama de volta e pede para que ela controle o seu humor. Além disso, também pergunta qual exatamente é o problema de Alice. E ela, bem objetiva, só diz que quer voltar a ter um tamanho comum. O que ofende ele, porque o que seria tamanho comum? Mas ainda assim, ele ajuda, dizendo para ela comer um lado específico do cogumelo e então ela crescerá. Olha, pra mim ainda é um pouco difícil escolher qual que é a minha parte favorita desse filme, porque a essa altura acho que já deu pra perceber que esse filme ele é feito de mini capítulos, onde ao perseguir o coelho, Alice vai se deparando com alguns problemas no caminho, e cada problema, pelo menos pra mim, descreve um pouco sobre alguma parte de si mesma. E eu fico um pouco na dúvida se a minha favorita é essa ou a que vem a seguir. Enfim, mas pós-lagarta com certeza tem as partes que eu mais gosto. Bem, nesse mini capítulo aparece o personagem mais famoso desse filme. Não, não é o Chapeleiro Maluco. Esse não é o live action. Eu tô falando do Gato de Cheshire. Ou Gato Risonho, que eu não quero falar Gato de Cheshire, que puta nome difícil, mano. Eu tenho língua presa, não consigo falar Cheshire. Pera, Cheshire. Ai, Gato de Cheshire, não é Gato de Cheshire. Não importa, ainda falar Gato de Cheshire ainda é muito difícil. Vou chamar de Gato Risonho mesmo. Ao ouvir uma cantoria, ela questiona quem está lá. E o gato, então, se apresenta. Assim como na lagarta, ela faz uma pergunta para o gato sobre que caminho ela deve seguir, por estar perdida. Então ele responde: depende. Onde você quer chegar? Olha, não importa, só contando que eu... Então, o gato corta. Se você não sabe para onde está indo, acho que não importa para que lado você vá, não é mesmo? Mas no fim ele sabia que ela queria encontrar o coelho. Então ele diz como ela deveria fazer isso. Ela deveria então conversar com o chapeleiro ou a lebre. Mas tem um problema. Eles são loucos. O que assusta Alice. Não quero conversar com gente louca, ela diz. Ah, minha querida, mas todo mundo aqui é meio maluco. Afinal, não percebeu que estão mais para lá do que para cá? Sem opções, ela então segue o conselho. E esse questionamento do gato, mais o da lagarta, serve muito como uma única lição. Se você não descobre quem você é e toma o controle da sua vida para que você chegue onde você almeja, alguém com certeza vai fazer isso por você. E você com certeza vai se arrepender por não ter tomado as rédeas da sua vida antes. E ela então chega nessa festa do chá, onde estão a lebre maluca e o chapeleiro maluco, junto de um ratinho em um bolo de chá, também meio piriplim-plim das ideias. E eles estavam comemorando seus 10 aniversários. Basicamente, eu que faço aniversário dia 22 de setembro, nos outros 364 dias do ano, eu tenho meus 10 aniversários. E coincidentemente também era o de Alice. Então os dois decidem parabenizá-la. E essa cena, acho que foi a cena mais difícil para eu conseguir achar qualquer tipo de significado. Porque era um caos completo. Quando o gato falou que eles eram loucos, ele não estava brincando. Então, eu tentei pensar como a mente de Alice. E pesquisando um pouco mais sobre essa cena, eu cheguei à conclusão que Alice, afinal de contas, era uma criança, além de ser de uma família que provavelmente valorizava muito a etiqueta.
dado a sua casa e a vestimenta de sua irmã. Então imagino que essa cena seja a mente de Alice satirizando esses momentos onde é necessária tanta frescura. E como ela disse aquilo no início do filme, essa está sendo a mais pura representação do que ela disse, por ser uma completa confusão. E por mais que ela tentasse, ela nunca conseguia tomar o chá de verdade, já que eles ficavam de um lado para o outro tirando o chá dela, fazendo a menina mais uma vez perder a paciência e ir embora. Já cansada de tanta maluquice, ela decide ir para casa. Mas qual seria o caminho? Estava tão escuro e tudo ali não fazia o mínimo sentido. Quanto mais ela andava, mais perdida e mais desesperada ela ficava. E é nesse momento que ela se vê pensando que talvez a realidade em que vivia não fosse tão ruim assim, quando um caminho magicamente surge e ela segue ele alegremente, já pensando tudo o que ela faria quando chegasse em casa. Só que já se esqueceu, Alice? Nesse mundo não há lógica, não tem pé nem cabeça. Não foi isso que você desejou? Então, esse caminho, se provando como do seu mundo, não leva a lugar nenhum. E se vendo presa naquela imensidão, Alice começa a refletir sobre tudo que poderia ter sido feito diferente, de como ela nunca escutava os conselhos que ela dava para ela mesma, e como sua curiosidade desnecessariamente grande levou ela a toda aquela situação. Afinal de contas, de que importava até onde aquele coelho ia? Nada! E o que ela mais sonhava não era algo benéfico para ela no fim das contas. Era só um sonho bobo de uma criança que se recusava a aceitar a realidade. E enquanto ela se lamentava já sem esperanças, os animais da floresta choravam juntos e sumiam um a um. Até que enfim apareceu ele, o gato risonho, que pergunta mais uma vez aonde ela queria ir. E ela então se levanta e responde que quer ir para casa, mas não sabe o caminho. Então ele manda ela ir ao núcleo de tudo isso, quem comandava aquele país inteiro, a Rainha de Copas. Ela adoraria conhecer Alice, ele diz. Então mostra o caminho para ela. Chegando no jardim da rainha, ela encontra cartas pintando rosas de carmim, e para não perderem a cabeça, ela decide não ajudá-los. Com a entrada da rainha, quem a apresenta é justamente o coelho branco, junto do rei. Rapidamente ela percebe as rosas e manda cortarem a cabeça das cartas. Conversando com a rainha, Alice é sempre cobrada e ofendida, e ironicamente, ela que estava agindo como adulta, enquanto a rainha era a criança na conversa. Sem nem deixar a menina terminar o pedido que ela ia fazer, já interrompe sugerindo uma partida de cricket, onde os tacos são flamingos e... O que foi? A essa altura do vídeo você realmente achou que o taco seria taco mesmo? Bem, não importa como seja a tacada da rainha, ela sempre acertaria, pois quem fosse contra o que ela queria, perdia a cabeça. Chegando a vez de Alice, acho que era óbvio que ela não acertaria, não importa o que fizesse. E para dar uma força, o gato aparece para ajudar. A rainha, então no ápice de sua ira, decide punir Alice, mas graças ao rei, ela ganha a chance de ter um julgamento justo. Só que assim como o jogo, o julgamento não haveria sentido nenhum. A rainha queria dar a sentença antes do veredito, e o rei mais uma vez dá a sua opinião e sugere trazer testemunhas antes da sentença. Depois de vários vereditos inúteis e mais festas de desaniversários, no fim, a Alice era a mais normal em toda aquela situação. E o gato mais uma vez dá outro empurrãozinho para despertar a ira da rainha, e indiretamente ajudar Alice a sair daquela situação. Com a sua sentença final então declarada, ela corre sem olhar para trás. E antes dessa cena acabar, falta dissecarmos o que a rainha e o rei representam nesse mundo. Acho que ficou bem explícito que a rainha representa nada menos que o ego de Alice, o lado dela mais infantil e marrento, enquanto o rei era o seu bom senso. A rainha queria tudo à sua maneira, sem ser questionada. Quem ousasse o fazer, ela daria um cabo nele, uma decisão que só uma criança cujos desejos foram negados tomaria. E como a rainha era esse lado do ego de Alice, e o ego era sua característica mais forte, como podemos analisar nesse vídeo, por isso a rainha era quem mandava em todo aquele país. Enquanto o bom senso, apesar de também ter um certo poder, é um pau mandado do ego, no caso a rainha. Voltando à correria, Alice dá de cara com tudo que encontrou em sua jornada. O Dodô, os irmãos, até quem ela não viu diretamente, como a foca e o carpinteiro. Com a lagarta mais uma vez questionando ela com a sua fumaça, ela ganha direção para a mesma porta do início de tudo aquilo, que revela que ela sempre esteve do lado de fora, e só estava dormindo.
E então, a Alice do sonho dá um jeito de acordar a Alice da realidade e finalmente podendo voltar para aquela realidade que ela tanto detestava, mas que agora era tudo que ela mais queria, que agradeceria por ver. Com a sua irmã a chamando para a hora do chá e a música do início do filme a tocar, o filme se encerra. Caramba, que filme! Eu sinceramente tô preocupado sobre o quão longo vai ficar esse vídeo. Se meu celular tivesse vida, ele ia querer acabar comigo, eu tenho certeza. Mas é melhor tomar cuidado com o que eu falo. Eu não quero acabar com uma lagarta no meu ouvido dizendo quem és tu? Mas bem, eu demorei bastante, mas hoje eu finalmente posso dizer que eu amo esse filme. E olha que geralmente eu detesto esse tipo de plot, onde na verdade era tudo um sonho e nada daquilo realmente aconteceu de verdade. Mas pra mim aconteceu, só que apenas na cabeça de Alice. Pra mim, esse mundo foi criado pela própria mente de Alice, que estava a fim de dar uma lição nela, fazendo-a encarar de frente seus principais defeitos e preconceitos. E dá até pra assimilar sobre o nome do filme, né? Porque o nome do filme é Alice no País das Maravilhas. E esse mundo, tecnicamente, era um país onde para ela seria as Mil Maravilhas. Só que, afinal de contas, não é. Só que eu não poderia falar isso no título, seria spoiler. Ah, e tem sobre o gato também que eu quero falar. O gato, ele seria a principal representação sobre esse algo que quer fazer a Alice entender. E quando ela viu todas as coisas que tinham dentro dela, nem ela mesma aguentou. E com certeza, após essa jornada em seu país, ela nunca mais será a mesma velha Alice. Mas com certeza isso é só o que eu tirei de conclusão nessa história. Você pode ter um pensamento completamente diferente e tá tudo bem. A parte boa de obras que assim que não tem explicações é que cada um pode ter uma opinião diferente e não vai estar errado, porque não tem uma opinião 100% correta. Ah, e por que eu acho que o gato é tão importante assim, caso algum ser humano tenha se perguntado? É porque de todos os personagens que cruzaram o caminho de Alice, o único que sabia sobre o coelho branco era o gato. E definitivamente ele foi o único que deu uma instrução certeira, ele foi o único que realmente ajudou de fato quando ela estava querendo sair. Então, pra mim, é por isso que o gato tem essa tamanha importância e essa tamanha representação dessa mente de Alice querendo ajudar ela a evoluir. Mas espera aí que o vídeo ainda não acabou. Pois é, o vídeo ainda não acabou. Ainda falta explicar um pouco mais sobre essa parte do devaneio. Com toda certeza, Alice sofreu desse problema de devaneio excessivo. Porque, pra quem não sabe, o devaneio excessivo é uma condição mental que se caracteriza por fantasias vívidas e excessivas que prejudicam o funcionamento da pessoa. É como se fosse uma compulsão por sonhar acordado, ou até mesmo um vício. Pessoas com devaneio excessivo podem ter sonhos vívidos com roteiro e personagens bem definidos, que podem durar entre minutos a horas. Uma definição da Alice mais precisa do que essa não tem. Olha só, não tem problema nenhum em sonhar. Não tem problema nenhum em pensar que aquela tão sonhada profissão um dia chegará. Ou que você terá a atenção da pessoa que você é apaixonado. Ou que você estará em uma viagem que será extraordinária, que você tanto sonha. Porém, quando chega ao ponto em que você se esquece de viver, tem algo de errado acontecendo. A realidade nunca vai ser tão boa como os nossos sonhos. Lá, todos nos amam. E eu posso falar isso com propriedade. Assim como a Vitória, eu perdi a graça na vida. E eu vivo em um lugar onde eu não me sinto confortável. E nos meus devaneios, eu nem de longe tenho a aparência que eu tenho hoje. Eu chegava a ponto de sonhar com uma garota que eu era apaixonado no ensino médio seria minha princesa encantada e que eu seria meu feliz para sempre, que ela seria a solução de todos os meus problemas. Então, quando eu tinha que encarar a realidade, era sempre muito difícil. E ainda é. Porque quando você devaneia, você é o fodão. Você sabe tudo. Você faz tudo. Mas a realidade não é assim. E você tem que encarar a realidade. Porque todo dia é uma luta. Apesar de continuar nessa situação desfavorável, porque eu ainda tenho esse negócio, eu ainda tenho esperança de melhorar as coisas. Porque eu só tenho 18 anos e as coisas ainda vão melhorar. E é para isso que os sonhos servem, para te impulsionar a buscá-los e ter motivos para existir. Afinal, sem os sonhos, a gente não teria motivo para continuar existindo. Então, quem eu sou, senhor Lagarta? Eu sou Wendell, e sou uma pessoa que falha muito, mas que ainda sonha que o caminho que ele escolheu se tornaria uma realidade, e não um simples devaneio. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa um gostei, se inscreve, compartilha todas essas coisas de youtuber e aprenda com a Alice. Sonhe, mas sempre com os pés no chão. Beijo. Tchau.